E a gente segue o nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan, porque ano eleitoral e uma das tarefas obrigatórias, né, para quem vai concorrer às prefeituras é montar um plano de governo de acordo com a lei. E para ajudar nessa missão, um livro dá dicas sobre a organização deste documento. E o repórter Diego Rosa tem as informações para a gente às 7h23. Diego, bom dia para você. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. O livro Plano de Governo para Políticos é pioneiro no assunto no Brasil. A obra direciona aos postulantes aos cargos executivos os principais temas para montar esse compromisso, seguindo as regras exigidas pelo Tribunal Eleitoral. Uma das autoras, a jornalista Soledad Urrutia, vai falar com o Jornal da Manhã sobre a proposta desse livro. Olá, Soledad. Como esse livro pode melhorar os planos de governo para que as ideias sejam realizadas de fato? Esse livro surgiu, junto com a Gisele Metter e o Frutuoso Oliveira. Nós prestamos muita experiência em eleições estaduais e municipais, e no decorrer da nossa trajetória a gente constatou como existe dificuldade na construção do plano de governo, principalmente os municípios pequenos e médios, que não tem uma estrutura tão grande na hora de colocar a eleição na rua, de planejar, de construir esse plano de governo, que é obrigatório, O Tribunal Regional Eleitoral exige, junto com a documentação de registro de candidatura, o registro do plano de governo. E o que é o plano de governo? O plano de governo é um compromisso, um contrato, inclusive ele é assinado pelos candidatos e pela coligação, um contrato com a sociedade, é aquilo que a gente se propõe a fazer, caso eleito, no governo, abrangendo as diversas áreas junto da cidade, E ele precisa ser um documento sério, um documento elaborado com dados reais, com dados ouvindo a sociedade, com um panorama real do município, com propostas factíveis, propostas que de fato possam ser executadas. E não só aquilo que eu vou fazer no governo, mas de que forma eu farei, inclusive questão de recurso, E como você falou, a sociedade pode e deve acessar esse plano de governo, porque ele fica disponível no site do tribunal, para conhecer o que esse candidato está propondo, caso eleito, para governar. Então, diante da nossa experiência e vendo a dificuldade de muitos pré-candidatos, candidatos na construção do plano do governo, inclusive tendo visto planos de governo totalmente desconectados com a realidade das cidades, a gente decidiu elaborar esse livro, que é um guia prático de como construir o plano de governo. E é importante que se diga, esse plano de ação, esse compromisso, esse contrato, ele pode ser feito já na pré-campanha, deve ser feito, porque quanto mais eu organizar as propostas, quanto mais eu ouvir a sociedade, quanto mais eu trabalhar com dados, com pesquisa, mais factível ele vai ser. A possibilidade de seu cumprimento é mais real. Eu preciso colocar ideias concretas e ter conhecimento da realidade do município, os pontos fortes, os pontos fracos, as potencialidades, as características econômicas, as características ambientais da cidade, como é que funciona o governo, onde eu vou buscar recursos, como o recurso é aplicado atualmente. Quanto mais dados eu tiver e mais eu trabalhar na construção desse documento, ele é um documento mais robusto, um documento real. Eu não posso me comprometer a ser gestor do município se eu não conhecer a realidade da minha cidade. E eu não posso simplesmente trazer propostas que não sejam factíveis, E hoje a comunicação em tempo real faz com que o eleitor cobre mais. Não basta dizer que eu vou fazer. Eu preciso demonstrar como eu vou fazer. E o que é interessante é que o plano de governo, quando registrado, ele fica disponível. E ele não fica disponível só para o eleitor, ele fica disponível também para os outros candidatos. Então, quando eu trabalho na campanha eleitoral de um município, de uma candidatura à prefeitura, eu pesquiso o que meus adversários estão colocando no seu plano de governo, porque a sociedade não pode ser enganada. E eu não posso trabalhar com ideias simplesmente, eu preciso trabalhar com fatos, eu preciso trabalhar com argumentos, eu preciso trabalhar com números, eu preciso trabalhar com a realidade da cidade. E aí no documento a gente explica passo a passo como é que a gente pode fazer esse processo de construção do plano de governo e como é que a gente pode começar a trabalhar. O plano de governo exige que conhecimento do candidato? Primeiro a gente ter um diagnóstico, A gente precisa ter
o diagnóstico da cidade, a gente precisa ter pesquisas em mãos, pesquisas qualitativas que reflitam o que a sociedade pensa. Depois a gente precisa de mobilização de pessoas, de grupos, de segmentos, grupo de pais, grupos relacionados à área comercial, bairros, entidades de classe, para ouvir, para consorciar. Só que as pessoas precisam, de fato, querer participar desse processo. E como é que você faz que as pessoas participem? As pessoas precisam ser sensibilizadas, né? Hoje em dia, quem é que sai de casa para discutir política, né? Dentro da tua experiência, tu falaste basicamente boa parte das informações sobre esse livro, mas dentro da tua experiência que tu levou para a obra, quais são os principais erros que tu viu que foram construídos em planos de governo, que tu viu como falhas, que não atendem essa exigência de um real plano de governo bem feito, bem elaborado? O melhor plano de governo é o plano que tem dados. É o plano que é trabalhado com informação correta, que escuta, que busca informação, que constrói um plano técnico, tá? Só para deixar claro, o plano de governo é um contrato, tá? Ele é registrado no Tribunal Regional Eleitoral. A partir do plano de governo, o candidato vai trabalhar a comunicação, e aí ele tem o dever de fazer com que informações mais técnicas se tornem informações de fácil acesso, de fácil compreensão para as pessoas. Tá? Não é a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente faz o material informativo, o material das redes sociais a partir do plano de governo. Ele tem que ser real. O que a gente vê muito erro, tá? Coloca uma equipe técnica para elaborar o plano de governo, contrata uma agência de comunicação, uma equipe de comunicação que faz um trabalho totalmente desconectado com o plano. Então, assim, o meu plano, ele tem que ser real. O que a gente vê de erro? Propostas que não podem ser cumpridas. Um bom plano de governo é um plano participativo, onde eu tenho a parte técnica, mas eu também tenho os anseios sociais bem retratados nesse documento. Tu achas que está faltando um pouco de mais exigência na cobrança da execução dos planos aprovados? Que avaliação tu faz? Eu ainda vejo muito copia e cola, tá, na construção de plano de governo. Se a gente for pesquisar planos de governo, principalmente em municípios menores, a gente muito faz de conta que está fazendo um plano, umas propostas muito abertas, pouco didáticas e pouco práticas, tá? Então é isso que a gente traz esse documento, porque a gente entende que cada vez mais a fiscalização será maior, não só do eleitor, mas dos órgãos competentes e dos próprios adversários. Agora, a gente não pode esperar 4 anos para falar que aquele gestor não cumpriu o que prometeu. O plano de governo precisa ser construído com responsabilidade. Ele é uma ferramenta muito importante para o eleitor, importante para a coligação, importante para a sociedade como um todo. E ele é uma estratégia da gente trabalhar a pré-campanha nesse momento. Quem está trabalhando já, discutindo o futuro da cidade, trabalhando com os futuros pré-candidatos a vereador, com os segmentos da sociedade, tem que entender que isso é um compromisso sério. Como é que as pessoas podem ter acesso ao livro? Como é que ele está distribuído nas livrarias? O livro ele é voltado não só para quem vai ser candidato, né, mas para todos aqueles que vão se envolver no processo de construção de um projeto para a cidade, seja na área de comunicação, seja na área técnica, ou o próprio eleitor entender o que significa de fato um plano de governo e poder cobrar ou participar ou sensibilizar um representante de seu bairro ou do seu segmento dentro da sociedade para que participe dessa construção. Ele está disponível no portal da assessor.com.br ou no Amazon também você encontra para venda, né? Ele tem formato impresso e formato digital, então é bem fácil de acessar, é um livro realmente um guia, bem didático, a gente trabalhou com ele com base realmente na nossa experiência, então tem um passo a passo, desde o início, quando você está pensando em, quem sabe, talvez participar de um processo, até o fim, com o plano pronto, registrado no Tribunal Regional Eleitoral e o processo eleitoral em si. Obrigado, Soledad, pela entrevista, sucesso com o livro e que seja útil para toda a sociedade. Obrigada, eu que agradeço o espaço, fico à disposição sempre de vocês, e esse é um ano desafiador, é importante que a gente participe, que a gente cobre e que a gente entenda que a política, de fato, ela é um instrumento de transformação e que todos nós, independente em que posição, fazemos parte.